Hoje no AB e Você, quero comentar com vocês um caso clínico, explicando todos os detalhes do que a gente fez, como que a gente resolveu para melhorar o sorriso dessa paciente. Muitos de vocês podem ter uma situação como essa, ausências de dentes naturais, que a gente chama de agenesia, quando o paciente nasce com essa falta de dentes. Isso é uma alteração genética bastante comum, que está em muitas famílias, normalmente passa de geração para geração. Então essa foto que a paciente me enviou é de anos antes dela ser minha paciente, para eu poder entender o que ela sentia, qual era o trauma que ela trazia e por que ela era tão infeliz com o sorriso dela. Eu separei para vocês algumas imagens aqui para mostrar a sequência desse trabalho. Aqui são as fotos iniciais de quando essa paciente veio nos procurar aqui na Biodontologia e quando nós começamos a desenhar um novo sorriso para ela e entender o que seria necessário a gente mudar, o que seria necessário fazer para chegar num resultado legal. Então essa paciente já tinha feito algumas correções com resina composta, melhorado um pouco o resultado do sorriso dela, porém ainda não era satisfatório como ela queria. Mas nessas fotos que a gente faz, frontais, de meio perfil, direito e esquerdo, a gente consegue avaliar que ela tinha um lado, no caso aqui o lado direito, com uma harmonia muito melhor, onde ela não teve agenesia e falta de dente. Já no outro lado, do lado esquerdo, ela teve a agenesia do incisivo lateral, que é o que mais comum da gente ver hoje em dia. Então, nesse caso, a paciente tinha um lado do sorriso que não era tão agradável, não era tão harmônico quanto o outro lado. E a nossa necessidade, no caso desses, é conseguir harmonizar o visual quando você vê o paciente de frente, quando você enxerga o paciente numa visão exatamente frontal. Lado a lado, você tem visões diferentes. Ninguém tem dois lados iguais. Você não precisa pensar em simetria, você precisa pensar em harmonia. Então, no caso dessa paciente, a gente fez uma ideia de sorriso novo para ela, trazendo as alterações necessárias para corrigir principalmente o lado esquerdo. Porém, como a gente fez um projeto para usar laminados cerâmicos, a gente trabalhou com porcelana nesse caso, desenhando um sorriso de premolar a premolar, devolvendo aqui as proporções dentárias corretas dentro das limitações que nós tínhamos aqui. Ok? Então a gente pode ver que a deficiência que a gente tinha do lado esquerdo era nosso maior desafio. E nesse caso, a gente precisa trabalhar com um grande técnico em prótese. No caso, eu tenho a parceria do Cabral para fazer isso junto comigo. Esse caso foi realizado num dos nossos cursos de laminados cerâmicos e a gente fez o caso inteiro ao vivo e corrigiu os detalhes que a gente precisava. Então, nessa foto aqui, vocês podem ver o que a gente chama de mock-up, que é uma prova do sorriso, da prévia do que a gente imagina para o caso definitivo com as lâminas em porcelana. Então, nessa técnica, a gente acrescenta resina nos dentes do paciente, corrigindo os detalhes. Então, essa aqui é a visão que nós queremos ter ao final das lâminas cimentadas. Claro que a gente corrigiu o máximo possível a harmonia da curva do sorriso, da distribuição dos dentes, trazendo a impressão visual de que temos dentes praticamente iguais dos dois lados. Mesmo que o paciente de um lado tem dentes com uma largura, do outro lado tem dentes mais estreitos, porém na visão frontal eles parecem iguais. Isso é muito comum no nosso dia a dia e a gente trabalha isso para devolver a naturalidade, mudando um pouco a anatomia dos dentes e o ângulo aonde a luz bate e a luz fica, mostrando uma face do dente maior ou menor. Então nesse caso aqui, ó, a parte das lâminas feitas no laboratório, a gente consegue ver que na visão frontal, exatamente, ó, eles parecem iguais, mas olhando lado a lado, inclusive a gente vê que do lado direito ela tem um dente a mais, né? 2 premolares, um canino, um premolar e um incisivo central. Do outro lado, ela teve a ausência do incisivo lateral, então nós temos o incisivo central, um canino anatomicamente transformado em incisivo lateral, mesmo que mais largo, e um premolar transformado em canino e o segundo premolar. Então aqui a gente fez alterações na anatomia dos dentes, buscando uma impressão visual, a ilusão de ótica que nos dá essa possibilidade. Então quando a gente olha numa foto do caso finalizado, extraoral, onde a gente vê a expressão facial da paciente e a gente vê as curvas do lábio, você vê as curvas que a gente conseguiu desenhar no sorriso e a distribuição dos dentes, trazendo uma aparência bastante agradável, devolvendo uma harmonia que ela não tinha, mesmo que a gente vê aqui que temos limitações. A gente tem um certo desvio de linha média, porque a linha média exata estaria mais ou menos 2 milímetros para este lado,
e ela está aqui, nós não mexemos com isso, não trabalhamos com ortodontia, fomos simplesmente para o caso de laminados. Para comparar um inicial e final, a gente fez essa montagem para vocês verem o quanto o sorriso inicial da paciente não tinha harmonia nenhuma, a ausência do incisivo lateral do lado esquerdo trazia um aspecto bastante deficiente, principalmente para esse lado, e logicamente, como a gente fez um caso com várias lentes de porcelana, a gente corrigiu vários detalhes, não somente essa falta do dente aqui, e a gente conseguiu chegar no resultado que nos traz essa expressão aqui, esse visual. Logicamente, essa paciente hoje está muito mais feliz do que naquela foto inicial, quando faltavam seus dentes naturais. Ok?